E aí, pessoal? De volta para mais um New Geografia em Pauta. E hoje? Preparados para um mergulho. Mergulho. Quentíssimo. É isso aí, hoje o assunto é quente. Literalmente. Literalmente. Vamos mergulhar no mundo dos vulcões, focando na atividade vulcânica intensa que a Islândia tem presenciado, É verdade. especialmente na península de Reykjanes. E já para começar com tudo, você sabia que um vulcão pertinho de Reykjavik entrou em erupção pela 10ª vez em 3 anos? Força 10 vezes. É muita coisa. É muita lava para um lugar só. Mas, pensando bem, a Islândia está bem no meio de uma zona de encontro de placas tectônicas, né? Isso. A famosa dorsal mesoatlântica. Hum, É por isso que a ilha é cheia de geysers, fontes termais e, claro, vulcões. exatamente. Essa localização faz da Islândia um ponto de encontro de forças geológicas incríveis. É. E essa é a erupção mais recente que aconteceu dia 20 de novembro. É uma ótima oportunidade para a gente entender melhor como essa dança das placas tectônicas impacta a vida por lá. E essa erupção foi perto da capital Reykjavik, certo? Mas parece que não causou grandes problemas por lá. É, por sorte, essa erupção não chegou a afetar Reykjavik diretamente. E um dos motivos é que as erupções em Reykjavik geralmente acontecem através de fissuras rachaduras no solo. Entendi. E por que essas fissuras são importantes? Que elas evitam que as cinzas se espalhem muito pela atmosfera, o que significa que os voos geralmente não são afetados. Certo. Imagina o caos se cada erupção fechasse o espaço aéreo da região. Ufa. Ainda bem que as fissuras ajudam a controlar um pouco a situação. Pois Mas, infelizmente, nem tudo são boas notícias. é. A gente sabe que a cidade de Grindavik, uma vila de pescadores com quase 4.000 habitantes, teve que ser evacuada em dezembro do ano passado por causa do risco de erupção. Exato. E até agora a cidade continua vazia. É uma situação triste mesmo. É, Imagine alguém ter que abandonar sua casa, sua vida por causa da força da natureza. pois é. E pensar que essa região vulcânica ficou adormecida por 800 anos. É incrível como a natureza tem seus próprios ritmos, né? Pois é. E desde 2021, quando os vulcões da região voltaram ativos, já foram 6 erupções só neste ano. É muita coisa. E as autoridades islandesas estão trabalhando duro para proteger a infraestrutura da ilha. Eles construíram barreiras para tentar desviar o fluxo de lava, protegendo a capital, uma usina de energia que fica perto, e até a famosa Lagoa Azul, um spa geotérmico que atrai turistas do mundo todo. Falando da Lagoa Azul, você viu que ela teve que fechar por causa da 7ª erupção do ano. É. Leu no Euronews que a fissura dessa erupção tinha 3 quilômetros de extensão, com lava fluindo a menos de 1 quilômetro da estrada principal de Grindavik. Essa erupção foi bem perto da Lagoa Azul. Caramba. O estacionamento até foi coberto por lava. Imagina a cena. Nossa. Mas pelo menos o aeroporto internacional de Keflavik continua funcionando normalmente e, segundo as autoridades, nenhuma infraestrutura essencial está em risco no momento. Que bom. Mas voltando à erupção mais recente, parece que ela já atingiu seu pico e foi menor do que a de agosto, né? Sim, pelo menos por enquanto a situação parece estar mais controlada. Mas as autoridades continuam monitorando tudo de perto, principalmente a presença de gases na área que podem ser perigosos. E Greendive continua evacuada, Sim. mesmo sem uma ameaça iminente dessa última erupção. Infelizmente, a cidade continua vazia como uma cidade fantasma. É como se estivesse esperando o momento certo para voltar à vida, mas ninguém sabe quando isso vai acontecer. É uma situação delicada. Saber que a qualquer momento a natureza pode mudar tudo. É. E me faz pensar como será que é viver em um lugar com uma força da natureza tão presente e imprevisível. É uma pergunta interessante. É. A gente imagina a incerteza, a necessidade de se adaptar a um ambiente em constante transformação, sem ter o desafio, mas ao mesmo tempo deve ser incrível ter essa conexão tão forte com a natureza, né? Com certeza. É uma experiência única. É. E falando em experiência que... Se a gente vai mergulhar um pouco mais na história dessas erupções, entender o contexto geológico da região, afinal, por que a Islândia é tão vulcanicamente ativa? Bora lá. Preparem-se para uma viagem no tempo rumo às origens da Terra do Fogo e do Gelo. A Islândia tem uma história geológica fascinante. Ela surgiu há milhões de anos a partir de erupções vulcânicas no fundo do Oceano Atlântico. Caramba. É como se a ilha fosse um presente dos vulcões para o mundo. É incrível pensar que a Islândia inteira é resultado de atividade vulcânica. Mas e essa atividade toda ela continua da mesma forma até hoje? Sim, e essa é a parte mais interessante. A Islândia está localizada bem em cima da dorsal mesoatlântica, que é uma cordilheira enorme que corta o Oceano Atlântico de norte a sul. Certo. É justamente nessa dorsal que as placas tectônicas se afastam, abrindo espaço para o magma subir e criar novas terras. Então a Islândia está tipo crescendo aos poucos.
É isso aí. Impressionante. Ah. E essa dança das placas tectônicas explica porque a ilha tem tantas paisagens incríveis, né? Campos de lava geysers, fontes termais. Com certeza. Essa combinação de forças geológicas que faz da Islândia um lugar tão único. E não podemos esquecer das geleiras que também moldam a paisagem da ilha, criando um contraste incrível entre o fogo e o gelo. Por isso que a Islândia é conhecida como a terra do fogo e do gelo. Falando em fogo, a gente estava comentando sobre a erupção de agosto, que foi considerada uma das mais intensas dos últimos tempos. Sim. Você lembra? Que impacto essa erupção teve na região? Lembro, sim. Mas, felizmente, a Islândia já tem bastante experiência com vulcões, então as autoridades estavam preparadas. As barreiras que eles construíram para desviar o fluxo de lava funcionaram bem, protegendo a capital e outras áreas importantes. Ainda bem. Mas e a população? Como as pessoas reagiram a essa erupção tão forte? Elas ficaram com medo. Olha como a área perto dos vulcões é pouco habitada. Não houve um grande número de pessoas diretamente afetadas. Certo. Mas, claro, a erupção atraiu a atenção do mundo todo e gerou preocupação entre os moradores da região. É normal ficar apreensivo quando a terra começa a tremer e a lava começa a jorrar, né? Com certeza. É uma força da natureza impressionante e assustadora ao mesmo tempo. E você mencionou que os cientistas acreditam que essas erupções podem continuar por décadas ou até séculos. Essa perspectiva deve deixar as pessoas um pouco apreensivas, né? Sim, a ideia de conviver com erupções por tanto tempo pode parecer assustadora. Mas é importante lembrar que essa atividade vulcânica faz parte do ciclo natural da região. A Islândia está se preparando para lidar com essa realidade da melhor forma possível. E como eles estão se preparando? Que medidas estão tomando para garantir a segurança da população a longo prazo? Eles estão investindo em pesquisas para entender melhor o comportamento dos vulcões. Certo. E aprimorar os sistemas de alerta, avisando a população com antecedência sobre possíveis erupções. Também estão reforçando as barreiras de contenção de lava e criando planos de evacuação mais eficientes para garantir que essas pessoas possam sair de áreas de risco com segurança. Parece que os irlandeses estão aprendendo a conviver com essa dança da natureza. E pensando bem, essa atividade vulcânica também traz alguns benefícios para a ilha, não é? A energia geotérmica, por exemplo, que é uma fonte de energia limpa e renovável. Exatamente. A Islândia utiliza a energia geotérmica para gerar eletricidade e aquecimento, o que ajuda a reduzir a dependência de combustíveis fósseis. Legal. E não podemos esquecer do turismo. Os vulcões, as paisagens vulcânicas e a cultura islandesa, que é fortemente influenciada pela presença dos vulcões, atraem visitantes do mundo todo, gerando renda e empregos para o país. É verdade. A Islândia é famosa por suas paisagens incríveis e os vulcões têm um papel fundamental nisso. Mas é o impacto ambiental dessas erupções. A lava e as cinzas não causam danos à natureza. Sim, as erupções vulcânicas têm impacto ambiental. Isso é inevitável. A lava destrói tudo em seu caminho. As cinzas podem contaminar a água e o ar. Certo. E os gases vulcânicos podem ser tóxicos. Mas a natureza na Islândia é resiliente. Com o tempo, a vida encontra um jeito de se restabelecer. As plantas voltam a crescer, os animais retornam e a paisagem se transforma. Legal. Os cientistas também estão estudando formas de minimizar os impactos negativos das erupções, como a emissão de gases. É fascinante como a natureza consegue se adaptar e se recuperar mesmo diante de eventos tão poderosos. Mas falando em adaptação, como você acha que essa convivência com vulcões moldou a cultura e o modo de vida dos irlandeses? Essa é uma pergunta muito interessante. A presença constante dos vulcões influenciou profundamente a cultura islandesa desde suas antigas crenças e mitos, até a forma como lidam com a vida moderna. Por exemplo, as sagas islandesas, que são histórias tradicionais escritas na Idade Média, contam sobre erupções vulcânicas, terremotos e outros eventos naturais, mostrando como essas forças da natureza faziam parte do imaginário da época. E como essa influência se manifesta na cultura islandesa atual? Bom, os islandeses têm um profundo respeito pela natureza e uma grande capacidade de adaptação. Eles aprenderam a conviver com os riscos e aproveitar os benefícios da atividade vulcânica. Por exemplo, eles usam a água quente das fontes termais para aquecer suas casas e piscinas e até para cultivar alimentos em estufas. A energia geotérmica também é fundamental para a economia do país. É realmente inspirador ver como os irlandeses transformaram os desafios em oportunidades. E para os nossos ouvintes que ficaram curiosos para saber mais sobre a cultura islandesa e sua relação com os vulcões, recomendo pesquisar sobre as sagas irlandesas, que são verdadeiras janelas para o passado e mostram como a vida era moldada pela natureza. É uma ótima dica.
As sagas são histórias fascinantes que nos transportam para um mundo onde a natureza e a mitologia se entrelaçam. Que legal. E por falar em mitologia, você sabia que os islandeses acreditavam que os vulcões eram a morada de deuses e gigantes? Sério? Na mitologia nórdica, que também influenciou a cultura islandesa. Ah. O deus do fogo Loki era conhecido por sua natureza travessa e imprevisível. Sei. Ele é frequentemente associado aos vulcões, que eram vistos como manifestações de sua fúria. Nossa, que interessante. Então os vulcões sempre tiveram um papel importante na cultura e na história da Islândia. Sim. Mas mudando um pouco de assunto, a gente mencionou as barreiras construídas para conter o fluxo de lava. Elas realmente funcionam. As barreiras são uma tentativa de controlar o poder da natureza, mas é importante lembrar que a lava é imprevisível. Certo. Em alguns casos, as barreiras conseguem desviar o fluxo de lava, protegendo áreas importantes. Mas em outros casos, a força da erupção é tão grande que as barreiras são simplesmente engolidas pela lava. É como se fosse uma luta entre o homem e a natureza. E no final das contas, a natureza sempre encontra um jeito. Exatamente. As erupções vulcânicas nos lembram da nossa pequenez diante da força da natureza. E essa é uma lição importante que podemos aprender com a Islândia. Com certeza. A Islândia nos ensina a respeitar a natureza, a nos adaptar às suas mudanças e a aprender com suas lições. Mas por hoje, vamos dar uma pausa na nossa viagem pela Terra do Fogo e do Gelo. E na próxima parte do nosso programa, vamos explorar um pouco mais a fundo a relação dos islandeses com os vulcões. Então, fiquem ligados. E aí, pessoal, de volta para parte final da nossa expedição vulcânica pela Islândia. É isso aí, a gente já viu como os vulcões moldaram a paisagem da Islândia e como o país se adaptou a essa força da natureza. Mas e a relação dos islandeses com os vulcões? Como é no dia a dia? É uma relação complexa, cheia de respeito, admiração e, claro, um pouco de apreensão. Afinal, os vulcões fazem parte da história e da identidade da Islândia. A gente viu que as sagas islandesas escritas lá na Idade Média já falavam de erupções e outros eventos naturais. É como se os vulcões estivessem presentes na cultura islandesa desde sempre, né? Exatamente. E essa presença se manifesta de várias formas, desde a arquitetura, com casas projetadas para resistir a terremotos, até a culinária que usa o calor geotérmico para preparar pratos tradicionais. E a gente não pode esquecer da energia geotérmica, né? A Islândia é pioneira no uso dessa fonte de energia limpa e renovável. E isso mostra como eles conseguiram transformar um desafio em oportunidade. Sem dúvida, a energia geotérmica é fundamental para a economia e para a vida cotidiana na Islândia. Eles usam a água quente das fontes termais para aquecer casas, piscinas, estufas e até para gerar eletricidade. Mas pensando nos desafios, como eles lidam com os riscos vulcânicos. A gente viu que as autoridades têm investido em sistemas de alerta e planos de evacuação. Sim, a Islândia tem um sistema de monitoramento vulcânico bastante avançado, com sensores espalhados por toda a ilha que detectam qualquer sinal de atividade sísmica ou vulcânica. Sei. E os planos de evacuação são testados regularmente para garantir que a população saiba o que fazer em caso de emergência. E a população como reage a esses alertas? Eles levam a sério. Sim, os islandeses são bem conscientes dos riscos vulcânicos e seguem as orientações das autoridades. Eles sabem que a segurança é fundamental e que é preciso estar preparado para o imprevisível. A natureza não manda aviso prévio. E essa convivência com os vulcões deve ter moldado a forma como os islandeses encaram a vida. Com certeza. Eles aprenderam a lidar com a incerteza, a se adaptar às mudanças e a valorizar a resiliência. Afinal, a vida na Islândia é uma constante dança com a natureza, com seus encantos e seus desafios. E essa dança nos ensina a respeitar a força da natureza, admirar sua beleza e aprender com suas lições. Acho que essa é a principal mensagem que a gente leva da nossa expedição pela Islândia. Concordo. Espero que os nossos ouvintes também tenham se inspirado nessa jornada pela Terra do Fogo e do Gelo. E que a gente possa aplicar essas lições em nossas próprias vidas, aprendendo a conviver em harmonia com a natureza. É isso aí. E com essa reflexão, chegamos ao fim de mais um New Geografia em Pauta. Esperamos que tenham gostado da nossa viagem pela Islândia e que continuem nos acompanhando para mais aventuras geográficas. Até a próxima!